Kung Fu Panda 4 não deveria existir. Especificamente essa frase e algumas variações dela foram algumas das coisas que eu mais ouvi na internet depois que a animação fez a sua estreia lá fora e as primeiras reações da crítica e público começaram a sair, já acendendo um alerta de que talvez fosse melhor nos prepararmos para o pior. Mas como que eu, um grande fã dessa franquia, depois de saber que o filme traria o retorno dos vilões tão icônicos dessa saga e ter escutado essa pedrada aí que o Jack Black lançou, poderia deixar de acreditar no potencial desse filme por conta de algumas avaliações negativas, não é mesmo? Por mais problemas que o filme aparentasse apresentar, eu ainda tinha esperança de que no fim do dia ele fosse ser pelo menos ok, sabe? Uma nota 6 de 10 ou então 3 estrelas de 5 para quem curte logar filme no Letterboxd. Porém, infelizmente, depois de assistir ao filme e refletir bastante sobre a minha experiência, eu me sinto obrigado a dizer que Kung Fu Panda 4 não parece pertencer a essa franquia maravilhosa que marcou as nossas infâncias. Geraldo, já te falei, sai agora dessa rocha, seu folgado! Fora! Mas primeiro, ao invés de eu vir aqui destrinchar todos os problemas técnicos da produção, como os visuais lavados, uma premissa completamente sem sentido e a descaracterização que diversos personagens sofrem, além, é claro, daqueles que simplesmente foram omitidos, né? Primeiro, a gente precisa entender a maior força dessa saga, para que assim fique claro exatamente onde esse quarto capítulo falha e o porquê ele é extremamente decepcionante. Quando o primeiro Kung Fu Panda, lançado lá em 2008, surgiu nos introduzindo a esse universo inspirado em lendas e a cultura chinesa, ele logo de cara se tornou um grande sucesso. Seus personagens eram todos muito carismáticos, o filme tinha um ritmo muito bom e ele demonstrava um senso de humor bem característico que viria a se tornar uma das maiores forças dessa franquia, por saber exatamente onde encaixar suas piadas, de maneira que tanto crianças quanto adultos conseguiam dar risada, mas não deixando que esses momentos nos distanciassem das suas reflexões mais profundas. Então, enquanto em um momento você se via rindo sem parar com o jeito desastrado do Po, em outros nós também recebíamos a chance de compreendermos suas dores, de enxergarmos suas inseguranças e aflições quanto à posição que ele havia sido colocado, e com isso imediatamente nós nos importávamos com ele. E enquanto esse dilema pessoal era apresentado de um lado, do outro nós éramos introduzidos ao primeiro grande vilão dessa saga. Naquela sequência da fuga da prisão, o Tai Lung surge como uma figura imponente e imbatível, fazendo uma contraposição perfeita a quem viria a se tornar o seu maior inimigo. Ele é mais forte, ágil e destemido, enquanto até o momento tudo que a gente viu o Po fazer foi apanhar, lamentar e viver em dúvida. Porém, aquilo que torna o Tai Lung um vilão tão memorável é o fato dele possuir uma ótima motivação, uma frustração carregada desde a sua infância que nos permite simpatizar o suficiente com ele, mesmo ele sendo o grande inimigo do nosso improvável herói. E como todo mundo já sabe, e eu quero chegar logo no meu próximo ponto, no final do filme o Po, com toda a sua show de bolice, enfia a porrada no Tai Lung e se prova como o dragão guerreiro. Mas você já parou para pensar o que torna esse final tão genial? Obviamente que ver o personagem mais desacreditado por todos derrotar um cara tão forte é algo legal, mas esse momento só se torna tão incrível por conta da mensagem carregada sobre a narrativa desde o começo. O que torna alguém especial, ou como o próprio filme fala, qual é o ingrediente secreto? Para fazer algo especial só tem que acreditar que ela é especial. A beleza presente em Kung Fu Panda é que ele busca demonstrar que a única coisa que pode te ajudar a se tornar mais forte, mais confiante e melhor é você mesmo. O Po passa o filme todo sendo desacreditado pelos outros e com isso fica cada vez mais inseguro quanto a si. Teria o Oogway feito a escolha errada? Seria esse mesmo o seu propósito? Sim, ele só precisava acreditar nisso em primeiro lugar. E assim Kung Fu Panda se encerra com uma comovente mensagem de aceitação que faz valer os 130 milhões de dólares gastos no orçamento do primeiro filme. E eu faço questão de ressaltar bem esse ponto, porque quando o Kung Fu Panda 2 foi lançado em 2011, ele custou 20 milhões a mais e trouxe um aprofundamento ainda maior para a franquia, trazendo mais uma vez um vilão extremamente marcante que literalmente comete um genocídio com os pandas na tentativa de assegurar o seu futuro. Tipo assim, tá ligado no quão pesado é isso? E assim como no primeiro filme, esse segundo capítulo é marcado por mais um grande desenvolvimento pessoal do Po, que não perde o seu ótimo senso de humor, mas que tem tempo suficiente para nos transparecer fragilidade e com isso nos aproximar de suas aflições e traumas do seu passado. Por isso esse é de longe o filme mais emocionante da saga para mim. Sério, que mensagem forte sobre trauma que esse filme tem. Agora chegando em Kung Fu Panda 3, que foi lançado em 2016, custando uma bagatela de 145 milhões de dólares, só 5 milhões a menos que o seu antecessor, mais uma vez a franquia progredia em muitos aspectos, mesmo não acertando tanto quanto nos outros filmes.
Na minha opinião, o primeiro e segundo filme têm como principal força a sua narrativa e o desenvolvimento pessoal do Po, enquanto Kung Fu Panda 3 se engrandece mais em seus aspectos visuais, sendo de longe o filme mais esteticamente lindo da franquia. Sério, todas as sequências do mundo espiritual e o design maravilhoso do Kai são coisas que impulsionam muito a experiência, compensando seus pequenos problemas narrativos, como o mau desenvolvimento dos personagens secundários da saga que ficam meio apagados aqui. Mesmo não sendo melhor e mais memorável, esse filme ainda assim diverte demais e consegue desenvolver mais uma vez o lado psicológico do seu protagonista muito bem, ligando diretamente a discussão sobre trauma do último filme com uma mensagem sobre amor e paternidade muito bonita. Nesse momento você deve estar se perguntando, ok, eu entendi o que esses filmes representam e o porquê eles se tornaram tão memoráveis, mas e aí? Onde esse cara quer chegar? E realmente talvez eu possa ter me estendido um pouco aqui nas suas propostas, mas era para te fazer entender o seguinte ponto. O primeiro filme falava lindamente sobre aceitação, tendo sido feito com um orçamento de 130 milhões de dólares. O segundo desenvolveu o trauma do Po e custou 150 milhões. O terceiro filme fala principalmente sobre paternidade e família, expandindo as barreiras visuais da franquia com o seu orçamento de 145 milhões. E com isso agora eu te pergunto, o que esse quarto filme conseguiu agregar na jornada do Po? Porque custando 85 milhões de dólares, o que fez ele se tornar o filme mais barato da franquia, Kung Fu Panda 4 não só apresentou um retrocesso narrativo, mas também estético, o que me faz acreditar que o seu custo mais baixo é um reflexo direto de uma empresa que está querendo gastar menos, sabendo que independente do que fizer, vai lucrar, porque tanta gente já ama essa franquia. Então sim, pra mim esse filme é claramente um cash grab, ou então um caça-níquel. Um produto de uma companhia feito com a principal intenção de gerar lucros. E ok que a gente vive em uma sociedade capitalista, onde todos os grandes lançamentos de cinema são feitos visando ir bem na bilheteria. Mas a parada é que Kung Fu Panda não justifica a sua existência de nenhuma outra maneira, tá ligado? Ele não progride com seus aspectos técnicos e nem com as histórias dos seus personagens. Ele parece dar 3 passos para trás ao invés de seguir avançando, e isso é algo que me entristece muito. Tipo, o filme parece ter sido pensado visualmente com a mesma qualidade de uma série de TV, sabe? E a própria premissa da história já não é algo que faz muito sentido. O Po simplesmente na flor da idade, parecendo ainda não ter chego nem nos seus 30 anos, já precisa encontrar um sucessor para sua posição de dragão guerreiro. E o filme tenta justificar isso com a partida do Oogway, dizendo que o Po agora deve se tornar o líder espiritual do Vale da Paz. Mas o problema é que se a gente parar para pensar só um pouquinho, já dá para ver claramente todos os furos que essa ideia apresenta. No primeiro filme, a gente vê literalmente o Shifu e o Tai Lung envelhecerem uns 40 anos treinando, e durante todo esse tempo o Oogway, que já era o líder espiritual, não escolhe um dragão guerreiro. Ele só vai fazer isso quando tá com o pé na cova, tanto que depois de escolher o Po, ele já vai de arrasta pra cima rapidão. E o que eu fico me perguntando é, se o Vale passou mais de 40 anos sem um dragão guerreiro e só tendo um líder espiritual, por que o mesmo não pode acontecer agora? Se é tão necessário que o Po tome a posição do Oogway, por que ele precisa escolher tão rápido alguém para pôr no seu lugar? Isso não faz sentido. Na minha cabeça, essa premissa só funcionaria de 2 modos. Ou o Shifu teria que estar mais velho e com isso o Po se sentiria obrigado a treinar novas pessoas, já que o seu mestre não poderia fazer isso por mais muito tempo, ou então ia ter que rolar um time skip na história e o Po teria que ter envelhecido mais, fazendo assim uma premissa meio parecida com a de Carros 3, onde o McQueen percebe que o seu tempo como corredor já passou e ele precisa lidar com esse processo de abandonar o seu antigo sonho e encontrar um novo propósito ao treinar alguém para continuar o seu legado. Pessoalmente, eu acho que se isso acontecesse com o Po, essa seria uma história 1000 vezes melhor e coerente, porque assim a franquia manteria esse seu ótimo padrão de equilibrar o humor com o desenvolvimento pessoal dos seus personagens, só que infelizmente não é isso que acontece. Ao invés disso, Kung Fu Panda 4 toma um caminho muito mais apressado e infantil, excluindo a presença de alguns dos seus personagens mais icônicos para apostar em muito mais piadas, ao invés de um aprofundamento psicológico do Po, enquanto torce para que a gente aceite uma nova personagem super genérica como potencial novo rosto dessa história. Tudo que esse filme tenta trazer de novo parece muito repetitivo e plastificado. A Zen tem a mesma personalidade e motivação de 1000 outros personagens que a gente já viu em diversos filmes e séries. Os personagens secundários introduzidos estão lá por uma pura tentativa de alívio cômico, não agregando em nada à história, e pela primeira vez nós temos uma vilã completamente sem personalidade. Juro, tendo Tai Lung, Lord Shen e Kai como os grandes inimigos do Po nos outros filmes, sendo todos personagens com boas motivações e que vinham sempre acompanhados de um forte viés estético,
Como pode a DreamWorks ter pensado que criar uma vilã cujo poder é só tentar imitar esses antigos personagens, mas sem ter nem metade da força das suas presenças, seria uma boa ideia? É completamente frustrante ver esses vilões retornarem no filme super descaracterizados para fazerem aparições breves que também não agregam nada na narrativa. Eles ainda tentam forçar umas frases emblemáticas no Tai Lung que parecem estar sendo ditas pelo cover dele, porque o Tai Lung que a gente conheceu não era daquele jeito, e é ridículo ver o que eles fazem com o Shen e o Kai. Na moral, colocar eles lá só com uma carinha de bunda, sem falar nada, é indignante. A Kamaleoa é uma vilã tão sensal e esquecível que 2 horas depois de assistir o filme eu já não conseguia me lembrar da maioria das suas cenas. E o mesmo pode ser dito sobre a Zen, a raposa que surge como a improvável aprendiz do Po e que também não consegue se consolidar nessa história. O foco que eles tentam dar pra ela é muito mal trabalhado, porque aos poucos a sensação que a narrativa vai passando é que essa é uma história só sobre ela, sendo que o roteiro esquece que a gente acompanha o Po há mais de 10 anos, então se a gente pagou pra assistir o filme foi pra ver ele progredir como personagem e não ser jogado pra coadjuvante. E só pra não dizerem que eu sou todo amargurado, só quero deixar claro que se ao menos o filme fosse mais engraçado e tivesse boas sequências de ação, eu teria achado ele mais legal e provavelmente daria uma nota ok. Só que a maioria das piadas não funcionam tão bem quanto nos outros filmes e não tem uma cena de luta sequer que vá te marcar como a luta dos 5 Furiosos contra o Tai Lung, o Po impedindo os canhões do Shen no final do segundo filme, ou as lutas que rolam no Reino Espiritual em Kung Fu Panda 3. Infelizmente, a melhor coisa que Kung Fu Panda 4 tem a oferecer é o cover da Britney Spears feito pelo Jack Black. E se for para pagar só para escutar isso, é mais fácil eu procurar na internet que já tem a música inteira para eu escutar. Algumas pessoas podem até tentar vir dizer: "Ah, mas esse filme é para criança, você esperava o quê?" E para isso, tudo que eu tenho para falar é que eu esperava ver a DreamWorks que recentemente entregou um dos filmes para criança mais profundos que eu já assisti na minha vida. Ou então eu esperava Kung Fu Panda, porque esse filme parece outra coisa. É triste dizer isso, mas esse filme não faz jus à trilogia de filmes que marcou a minha infância, assim como a de tanta gente por aí. Seus melhores personagens, suas mais profundas temáticas e grande parte da sua personalidade são esquecidas aqui, acabando por nos entregar uma experiência muito esquecível. O filme não é um completo desastre, tendo pequenos bons momentos de humor onde vislumbres das melhores qualidades da franquia podem ser enxergados e nos distanciar brevemente do desastre que está sendo entregue em tela, mas quando um caminho já cheio de problemas culmina em um encerramento tão sensal, não tem como não achar essa uma história decepcionante. Por isso talvez eu até concorde com o que estão dizendo por aí. Se pá que Kung Fu Panda 4 realmente não deveria existir.